empresa global já, mas relativamente nova, né? Ela tem aí 3 anos e um pouquinho, quase 4 anos. É uma food tech chilena. Ela nasceu lá em Santiago, no Chile, com um fundador que hoje é o CEO da empresa, né? São 3 fundadores hoje no CEO da empresa, que é o Matias. Qual que é o propósito da Nautical, né? Ela surgiu muito na reflexão do Matias, que é o nosso CEO hoje, de como que a gente poderia tornar a cadeia alimentar mais sustentável, né? Toda a história da nossa indústria alimentar, ela tem ajudado muito a chegar aonde nós estamos hoje com o planeta, que é aquecimento global crescente, uma indústria muito baseada praticamente em monoculturas, né? Então, a gente tem uma série de coisas que hoje fazem que o equilíbrio do nosso planeta não seja o melhor e não é aquele planeta que a gente recebeu dos nossos pais, né? E o insight que o Matias teve, olhando tudo isso, é que hoje existe uma cadeia alimentar que é super complexa, que primeiro a gente planta para alimentar os animais se alimentam, né, desses primeiros grãos, ou desses primeiros vegetais que a gente fala, então eles usam a terra pela segunda vez e nós comemos os animais. E a ideia dele é bem simples, se eu tirar o animal da equação, e se nós comermos a planta direto, né? Qual que é o impacto positivo versus o que a gente tem hoje, que a gente pode ter? Então, a gente começou a estudar, Matias, né, na época, hoje a gente estuda junto, estudar um pouco desse ambiente alimentar, e aí a gente descobriu que toda parte que é plant-based, ele tem, assim, impactos enormes quando você faz essa migração, né, de toda a proteína alimentar para você passar para comer a proteína vegetal. Então, por exemplo, em média, aí os produtos da Nautical usam 80% menos de CO2 do que produtos que têm origem animais, a gente usa 85% menos de água, né, quando você come a planta direto, e 84% a menos de energia. Então, é muito bom para o planeta, e com isso a gente consegue alimentar mais pessoas, né, e ter um planeta também mais equilibrado lá na frente. Então, e quando o Matias começou a ter essa ideia, uma das coisas que ele percebeu é que a grande dificuldade era você oferecer alimentos que fossem tão deliciosos quanto os alimentos que são feitos com proteína animal. E o delicioso é mais porque a gente está falando com uma geração que nasceu e cresceu comendo proteína animal. E a gente sabe que a comida, ela é muito mais do que só a ingestão de nutrientes, né? A comida tem todo um significado emocional por trás disso, que é a lasanha da avó, o churrasco do tio e assim vai. E quando você tinha muito essas opções, que são opções baseadas em planta, elas não necessariamente, recriava toda essa experiência de consumo que você tinha, né? E você tinha os substitutos que eram, eu até brinco, assim, não eram genéricos, eram similares, né? Então, você queria comer um hambúrguer que parecia aquele hambúrguer, você tinha um hambúrguer de shiitake, de repente, ou você tinha um falafel, coisas assim que eram gostosas também, mas que você deixava um pouquinho essa memória afetiva. Isso, principalmente para quem está fazendo a transição, é muito difícil, né? E aí o pensamento dele foi como é que a gente consegue entregar o melhor alimento possível, né? Muito mais parecido com a categoria que a gente brinca aqui, que é a categoria de origem, mas no final é a categoria aí que tem a proteína alimentar, e de uma forma também mais disruptiva e rápida. Nisso, o Matias conheceu 2 pessoas que também são cofundadores da Nautical, super importantes, que é o Carinho Pablo, um é botânico e um é especialista em AI. E aí eles tiveram a ideia, se a gente desenvolvesse uma inteligência artificial que fosse capaz de recriar todo o alimento que hoje é feito, que usa proteína animal, mas usando só vegetais, usando só planta. Então, eu quero fazer um leite, como é que o AI replica esse leite? E eles começaram a montar isso, e chegaram hoje numa inteligência artificial da Nautical, que é o coração da empresa, que a gente chama de Giuseppe. Hoje o Giuseppe faz todas as nossas formulações, ele recria
o alimento que a gente conhece, feito de animais, usando proteína vegetal. Então, o Giuseppe, ele é super, super interessante, porque a grande diferença é que quando a gente faz uma produção e um desenvolvimento de produto na indústria tradicional, a gente usa muitos conhecimentos, né, que a gente tem de vida, ou que os engenheiros de alimento aprenderam na faculdade de engenharia de alimentos, né? Então, hoje, a gente consome mais ou menos 200 plantas. Se você pensar em grãos e tudo, não passa mais do que isso. E quando, na verdade, a gente sabe que existem mais de 300 mil plantas comestíveis. Só que é impossível um ser humano conhecer os traços das 300 mil plantas. Então, é isso que o Giuseppe ajuda.